Quem já viu a história do elefante, que depois de domado em sua mente, depois de convencido que ele não tem força suficiente para ele escapar, então para o resto da vida ele acredita que ele é fraco. E ele passa a ser domesticado e literalmente dominado. Agora veja que mesmo diante de tanta força que tem um elefante, mas uma vez com a sua mente convencida de que ele é fraco, o homem pode amarrar ele com um barbante que ele vai se dar como preso, incapaz de sair. Olha agora a seguir a história dos ratos. Um estudo de Harvard em 1957, conduzido pelo Dr. Kurt Richter, colocou ratos em uma piscina para testar quanto tempo eles podiam boiar na água. Em média, devido ao esgotamento, eles afundavam e se afogavam depois de 15 minutos. No entanto, pouco antes de desistirem por causa do esgotamento, os pesquisadores os tiravam da água, os secavam, os deixavam descansar por alguns minutos e os colocavam de volta para a segunda rodada. Nessa segunda tentativa, quanto tempo você acha que eles duraram? Lembre-se de que eles acabaram de nadar até a falha apenas alguns minutos atrás. Quanto tempo você acha? Outros 15 minutos? 10 minutos? 5 minutos? Não, vocês estão todos errados. 60 horas. Isso mesmo, 60 horas de natação, que são 2 dias e meio. A conclusão tirada foi que, como os ratos acreditavam que eventualmente seriam resgatados, eles podiam empurrar seus corpos muito além do que anteriormente pensavam ser impossível. Deixo vocês com este pensamento. Se uma crença inabalável pode fazer ratos exaustos nadarem por tanto tempo, o que uma crença em si mesmo poderia fazer? Quão capaz você poderia ser? Lembre-se disso. Lembre-se de por que está aqui. Continue nadando e nunca, nunca desista. Veja agora a história das pulgas. As pulgas são colocadas dentro da jarra. Em seguida, o pote é fechado. Eles são deixados intactos por 3 dias. Então, quando o frasco é aberto, as pulgas não pulam. Na verdade, as pulgas nunca vão pular mais alto do que o nível definido pela tampa. E esse comportamento agora está definido para o resto de suas vidas. E quando essas pulgas se reproduzem, os seus filhos seguirão o exemplo. Fuja do circo e viva além dos limites da tampa imaginária. O sapo ele é um animal pecilotérmico, ou seja, de sangue frio. Olha que situação. E quando ele pensar em sair, ele já não tem mais força, porque o fato de ele ir se moldando na água, se adaptando com a situação, ou seja, com a temperatura, ele gastou toda a energia dele. E no final, quando ele pensa em sair, não tem mais força para pular. Então, o que matou ele não foi a água, e sim a sua falta de capacidade de agir. Simples, né? Mas o mais surpreendente é a fé que os ratos têm. Você observou a fé que os ratos obtiveram? Um animal. Imagina nós humanos, com tanta capacidade, com os nossos peptídeos, nossa rede neural, a nossa gama de axônio. Incrível, né? Agora, é a mesma história que Jesus diz, né? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Igual a catilogia do meu irmão. Ele fala assim, baseado nessa catilogia de Jesus, ele fala assim: passarinho tranca-ferro que anda com João de Barro, logo vira servente de pedreiro. É um fato. A ciência provando essa energia que a gente fala, né? Porque às vezes a gente fala de energia, fala com umas palavras que não são tão costumeiras para as pessoas e assusta. Mas assim, sabe a bênção de vó, que é tão antiga? Ok, isso é a mesma coisa que a gente fala de energia que protege o seu filho. Você consegue proteger fisicamente, os cientistas estão provando, fisicamente a criança. E só chega ali o que você emanou, né? Se você está abençoando, ele vai ficar abençoado. Ele vai ficar abençoado
para o resto do dia. Então, cuidado com o que você fala, porque isso já está virando pesquisas científicas. Nos Estados Unidos, os prisioneiros que são condenados à morte, a ciência se aproxima de alguns desses e pega para fazer experiências. E olha algumas, vou te contar duas aqui que eu li num artigo aí, que não vou nem citar a revista. O que a ciência já fez? Pegou o homem condenado, colocou ele numa maca, algemado, amarrado, e disse para ele assim, tem duas formas de você morrer. Ele já sabia que ele ia morrer e tinha que escolher uma das duas. Então a ciência disse, tinha uma equipe de cientistas, né? Veio amolando um machado, tim, 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 com a lima, e disse, tem essa que a gente pode decepar a sua cabeça, não vai sentir dor nenhuma, mas pá, pum, fica boa. Ou a gente pode dar um queta-leão. Você vai sentir muita dor, vai se contorcer e você vai morrer. E então o homem escolhe o machado. Aí vendaram os olhos dele e o cientista se aproxima com o machado amolando, ele ouvindo ali e tal, mas já com os olhos vendados. Outro cientista vem com uma toalhinha pequena de rosto levemente umedecida e conta. No 3 não desceu o machado no seu pescoço. E contaram 1, 2, 3. E bateu com a toalha no pescoço desse condenado. E ele morreu. Simples assim. Ele estava com a mente programada. Outra forma foi o seguinte, falaram para outro condenado, deram duas formas para ele. E uma delas foi essa que ele ia sentir dor, tal, né? Colocaram terror nele. E aí uma muito fácil, furar a veia dele aqui, colocar uma agulha e deixar o sangue vazar, pingando numa bacia. E 2 horas aproximadamente ele morria sem sentir nada. Então ele escolheu essa. Então veio uma equipe tal e vendou os olhos dele. E enquanto que uma equipe furava aqui o braço dele, ele já com os olhos vendados, furava aqui com a agulha totalmente tampada, não saiu uma gota de sangue. Outra equipe já veio com a torneirinha pingando numa bacia. Pim, pim, pim. E na mente dele já começou a programação e o cálculo de aproximadamente as 2 horas. Quando se aproximou na cabeça dele, aproximadamente as 2 horas, o homem morreu, saiu do corpo, abandonou o corpo dele. Então olha o que a mente é capaz de fazer. Interessante, né? E tudo isso é nada mais do que o sistema genômico na gente, que é a medicina de Deus, que trabalha com os 2 braços, simpático e parasimpático. E eu explico profundamente isso no livro, né? Então assim, você pode se adoecer ou se curar diante dessas 2 forças motrizes, que no final é um tronco, né, de energia chamado de sistema imunológico. Todo o corpo é governado pela mente. E essa força que o homem tem na sua mente, ela tanto pode levar ele para frente como levar ele para trás. Presente, passado e futuro. Como também pode estagnar ele. Ou seja, tudo acontece na mente. Assim como aconteceu com a mente da pulga, com a mente do rato, com a mente do elefante e com a mente do homem, não é diferente. Então, policie os seus pensamentos, a atividade interna da sua mente externa. Agora veja, e quando você está em harmonia, em sincronização consigo mesmo e com o universo, olhe o resultado. Agora fica um pensamento para mim e para você. Observa, se eu espremer essa manga, o que você acha que vai sair daqui de dentro? Um suco de manga, né? Naturalmente. Não pode sair um suco de uva, não pode sair uma massa de banana, não pode sair qualquer outra fruta. Se eu espremer essa daqui, é uma manga, só vai sair o que tem dentro. Agora observa, quando alguém espreme você, o que sai? Vai sair ódio, estresse, medo, ansiedade, preocupação? O que vai sair de dentro de você? Aí você pode dizer, ah não, mas foi o jeito que a pessoa falou. Não, não interessa o jeito que alguém te espreme. É o que tem dentro que vai sair. Isso está escrito, Maktub, está na Bíblia, né? O profeta já deixou claro para a gente. A boca fala o que está cheio no coração. Simples. Então, mesmo que o mundo esprema você, plante um jardim para você colher flores. Veja,
Vale a pena você plantar um jardim para que um dia, quando alguém te espremer, você oferecer flores, ao invés de ódio, horrores. Como a história do mendigo, né? O mendigo, ele resolveu deitar numa calçada de frente à casa de uma mansão, a casa de um rico, né? E o rico, ao sair pela manhã, viu de frente, lá do outro lado da rua, o mendigo lá alojado numa casinha de papelão e tal. Ele não aceitou aquilo, falou, vou dar um jeito de tocar esse cara daqui. E então ele ficou pensando, ele teve uma ideia brilhante. Então ele foi para o trabalho e tal, quando ele voltou, ele começou a colocar em prática a ideia dele. A ideia dele foi o seguinte, defecar numa caixa e encher essa caixa. Quando estiver cheia, ele embrulhasse com um papel de presente bem bonito e dá para o mendigo. E assim ele fez. Então quando ele encheu essa caixa, ele embrulhou bem bonito e tal. E aí foi que o carrão dele encostou perto da calçada do mendigo, baixou o vidro, chamou ele veio, ele deu aquela caixa e foi embora. Ele pensou, o mendigo vai abrir, ficar tão decepcionado que ele vai embora daqui. Muito bem. Então o mendigo abriu aquilo, viu que era festa, simplesmente ele fechou e dispensou. Aí ele foi fazer a caminhada dele, pediu umas moedas durante o dia e quando foi à tarde ele recolheu todo aquele dinheiro, juntou, foi numa floricultura, pediu a melhor flor, a mais bonita, a mais perfumada e o arranjo mais bem decorado. Estava no horário do cara chegar, ele encostou lá, isso o cara chegou com o carrão dele, já viu aquele buquê lindo, né, na mão do mendigo, ele já foi baixando o vidro, o mendigo estendeu a mão e deu para ele. Aí o perfume já tomou a consciência dele e levou ele a perguntar, mas eu te dei merda, por que você me deu flores? Não entendo. E o mendigo disse para ele, porque a gente dá o que tem dentro. Agora cuide com o que você dá para o universo, porque essa energia volta para você. Simples assim.